Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui. Hoje falando de dados, do zero aos dados, de ponta a ponta. Hoje nós iremos trabalhar com aquele projeto que eu tinha passado para vocês. Eu só fiz algumas pequenas modificações, porque da forma que eu queria fazer, eu estava conversando com algumas pessoas ali que ia participar do projeto e as pessoas acabaram ficando um pouco preocupadas porque eu tinha falado pra gente fazer tudo localmente, trabalhar ali com aquela estrutura toda, com Docker, com os containers, né? Trabalhar ali com o Spark nativo e aí trabalhar com tudo na ferramenta, tudo no computador. Então isso acabava que estava pesando bastante o computador de algumas pessoas. Então eu acabei mudando um pouquinho, mas já vou mostrar para vocês como que a gente vai seguir hoje, tá? Então esse daqui vai ser o primeiro vídeo, hashtag 1, tá? Que eu vou ensinar para vocês, mostrar para vocês a gente fazendo a ingestão de uma API e levando para a primeira camada ali, para a camada bronze, talvez já fazendo alguns primeiros refinamentos na camada silver. E aí teremos outras aulas também para falar de camada gold, e aí eu vou exemplificar, vou mostrar para vocês, ensinar tudo o dado ponto a ponto, tá bom? Então vamos lá. Falando para vocês, então a gente mudou um pouquinho aqui a nossa estrutura. Então, consumindo dados aqui da API, acabei escolhendo uma API de Fórmula 1 e nós iremos levar aqui, trabalhando com Databricks, iremos levar na primeira camada bronze, utilizar o PySpark para processamento e transformação desses dados, passar entre as camadas silver e as camadas gold, e a camada gold, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição a conta de vocês aqui dentro do Databricks Free Edition. Essa daqui é uma edição gratuita do Databricks, onde que nós podemos criar as coisas, trabalhar com ele tranquilamente, sem custo nenhum, sem pagar nada, tá? Porque o Databricks ele é uma ferramenta aqui para a empresa, para você utilizar dentro de uma empresa, você precisa pagar, tem um custo ali. Só que aqui no nosso ambiente aqui de estudo é o Free Edition, então não precisa pagar nada, tá? Vou mostrar para vocês como que funciona. Então o Databricks ele tem... Você consegue trabalhar com os workspaces, que são os notebooks interativos, tá? Então aqui está o nosso que nós iremos utilizar, dado ponta a ponta. Para criar um novo notebook, a gente vai vir aqui, ó, em Home, certo? Mentira, aqui em Workspace, ou você pode vir em Home também, e dar um Create. Então você que escolhe se quer deixar dentro de Home, Workspace. Vai vir aqui, Notebook, clicou no Notebook, vai abrir nessa estrutura aqui, tá bom? Então, dentro do notebook, a gente consegue trabalhar com Python, SQL, Scala e linguagem R, tá bom? E aí tem o Markdown aqui para fazer algumas anotações, é uma célula ali que vai ser um bloco de notas, tá? Então aqui a gente trabalha com células, é um notebook interativo, não sei se vocês conhecem sobre notebook interativo, todo mundo que está aqui, mas a gente consegue fazer tudo e fazendo tudo por célula, tá? E aí a gente também tem algumas partes aqui, como os catálogos, os jobs e pipelines, compute, que o compute aqui é para a gente ver os clusters que nós temos aqui. No caso, tem menos abas aqui do que no Databricks na empresa, até porque esse aqui é o Free Edition, então a gente não consegue mexer em nada de cluster aqui. Nós temos esse Discover aqui, Marketplace, o SQL Editor, Queries, Dashboards. A gente consegue montar dashboard aqui dentro também, trabalhar com GenAI, trabalhar com alertas, SQL Warehouse, ingestão dos dados, tudo mais. Então tem bastante coisa aqui, a gente vai trabalhar com tudo isso daqui da ferramenta, tá? Hoje nós iremos trabalhar bastante com a parte de Workspaces e com a parte de SQL Editor, que eu vou mostrar para vocês. O SQL Editor ele é um pouquinho diferente, porque aqui nós temos conseguimos apenas trabalhar com SQL, não consegue mudar para Python. Aqui não é um notebook interativo, aqui é a parte de SQL mesmo, tá? Então aqui para você conseguir trabalhar, vai ter que vir aqui, ó, clicar no cluster e dar um start. Ele demora um pouquinho para ligar o cluster, tá? Ele vai demorar alguns minutos ali, uns 6, 7, 8 minutos. Aqui o serverless, aqui ó, ele já até ligou já. Ele ligou, foi rapidinho. Aqui também nós iremos utilizar o cluster serverless. Todos vocês vão ter acesso a esse cluster serverless, tá? Qual que é a diferença de um cluster serverless
Esse cluster aqui que nós estamos utilizando, o serverless, ele cobra, obviamente que isso aqui é gratuito, tá? Mas dentro de uma empresa, se você tem um cluster serverless, ele cobra por execução. Então, cada execução que você fizer com esse cluster, ele vai cobrar aquela execução. E aí nós temos outro tipo de cluster, que é o cluster... agora fugiu da cabeça o nome, mas é um cluster não serverless, que aí ele cobra por minuto ativo. Então, independente de quantas coisas que você executar, o que ele vai cobrar é o tempo que está ativo. Então, esse serverless aqui, não tem problema a gente deixar ele ativo todo o tempo, trabalhando numa empresa, porque ele só vai cobrar quando você de fato estiver utilizando. Agora, o outro tipo de cluster, ele vai cobrar enquanto estiver ligado. Então, é bom sempre se atentar para não ficar gastando dinheiro ali à toa, tá bom? Então, vamos lá. Eu preparei aqui para vocês algumas coisas aqui para a gente fazer, começar a consumir os dados. Então, falando um pouquinho aqui sobre a API, eu vou deixar na descrição aqui para vocês também, que é esse openf1.org, que aí essa daqui é a nossa API que nós iremos consumir, tá? Trabalhar com ela. Só que a primeira coisa que nós iremos fazer aqui no ambiente, abrindo aqui o Workspace, a parte aqui do Workspace, vocês conseguem ver que nós temos aqui dentro de Workspace um esquema. Então vamos lá, o que é um catálogo? Isso aqui é um catálogo, tá? Quando a gente fala o catálogo, ele é o maior nível da hierarquia aqui. Então nós temos o catálogo, que aí define o que é, por exemplo, a gente pode ter o catálogo de dev e o catálogo de produção. E aí a gente tem o Unit Catalog, que os dois ambientes eles se conversam ali, tá? Então a gente consegue fazer um crossover ali, consegue fazer várias coisas entre os ambientes. Então, dentro de um catálogo a gente cria os esquemas, que os esquemas aqui são essas, como se fosse um database, tá? Então nós temos aqui um esquema, um database, outro esquema, outro database, tá? E a gente tem esse outro aqui também, esse outro catálogo de sistema, que a gente tem algumas coisas que quando você pega o Databricks aqui já vem, tá? Que aí informações de sistema como Access, AI Gateway, Billing, Compute, Information Schema, Lake Flow e por aí vai, tá? Isso daqui é tudo de sistema. Então a primeira coisa que nós iremos fazer aqui vai ser criar um novo esquema para a gente trabalhar dentro aqui da nossa pastinha, dentro do nosso catálogo de Workspace. Então a gente vai dar um Create Schema. Tá vendo? Ó, que eu comecei a trabalhar aqui com scarry, ele já veio aqui e deu um %scarry. Se eu tiro esse %scarry, ele vai cair para Python. Então, se ele não entrar nesse %scarry, é bom que vocês coloquem, ou só vem aqui e altera, tá? Fica a critério de vocês. Mas nesse momento a gente vai criar Create Schema. Então eu vou falar aqui, ó, crie um esquema if not exists. Então, crie um esquema se não existir. É sempre bom a gente usar o if not exist, porque se existir, não vai correr nenhum problema ali, tá? Mas aqui no caso, como não existe também, a gente pode criar só um create schema aqui, tá? Mas aqui eu vou passar o nome do nosso catálogo, que é workspace.bronze, tá? E aí aqui eu vou deixar um comentário dizendo o que vai ser esse esquema aqui, tá? Então aqui vai ser a camada de ingestão bruta, deixa minúsculo, bruta, dados e dados como chegam da fonte. Então vamos lá. O que é o conceito medalhão? O conceito medalhão é quando nós temos as camadas bronze, silver e gold. Acho que eu já expliquei para vocês, mas recapitulando. Camada bronze é a primeira camada que a gente tem, onde que o dado chega. Então a gente vai fazer a ingestão aqui da nossa API. O dado vai vir para a camada bronze, que é a primeira camada que nós temos ali. Esse dado ele vem sem transformação, sem nada. Do jeito que é lá na origem, ele vai ficar aqui dentro da camada bronze. Depois vai ter a camada silver e a camada gold. Quando a gente fala camadas, são tabelas, que a gente tem tabelas ali na bronze, tabelas na silver e tabelas na gold. Então quando eu começar a tratar o dado da camada bronze, a gente vai levar para a camada silver. Depois da camada silver, a gente leva para uma gold. E aí tratando os dados, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui, vamos criar aqui. Dou um play. Vai começar a rodar.
Vamos esperar rodar. Deu uma demoradinha agora, hein? Então aqui a gente consegue ver, ó. Catálogo Workspace, was not found, please. If create scheme if not exist, Workspace bronze. Deixa eu ver. Tá. Workspace, eu tenho que colocar aqui, ó. Tá, ó, vamos lá. A gente tomou o erro aqui porque eu sou muito burro. Eu escrevi Workspace, mas é Workspace. Por isso que ele demorou de criar. Agora foi. Então, beleza. Se eu der um refresh aqui, aqui nós já temos a nossa camada, a primeira camada que nós criamos, tá? Então, aqui o comentário, camada de ingestão bruta, dados como chegam da fonte, tá? Agora eu vou mostrar para vocês se tivéssemos que criar com Python, como que seria, tá? Então, aqui no Python, eu vou passar o nome do catálogo igual a Workspace. Deixa eu até copiar daqui, que eu não estou muito bem hoje. Então aqui, beleza. Eu passo o nome do catálogo, e aí aqui a gente vai fazer um for layer, e aí eu vou deixar um comment também, in, e aí aqui eu vou... Boa. Então aqui vou criar, como eu já criei a camada bronze, eu vou criar agora somente a camada silver. Então vamos lá, camada silver, vírgula. Então aqui eu vou dar um comentário. Então aqui, ó, ingestão, limpeza e padronização. Então, dados validados e tipados. Então aqui vai ser uma camada de dados validados e tipados, tá? Então eu vou dar um vírgula aqui, e aí vou criar a camada gold, que vai ser a mesma estrutura disso daqui. Então eu vou pegar aqui e dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou alterar gold, tá? Camada analítica. Camada analítica. Agregações. Perfeito. Então aqui eu não vou precisar fazer mais nada, tá? Vou criar aqui as duas... os dois esquemas. Aqui eu já tenho já. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar o spark.sql, porque a gente vai utilizar aqui o SQL. Certo. Tem muitas aspas. Oh, caramba. Então aqui, ó, eu vou dar um create schema, isso. Create schema if not exists. Então aqui eu vou passar o catalog ponto layer. Aqui comment. Então aqui eu vou dar 1, 2, 3. Caramba, ele tá entrando um monte, velho. Mano. Aqui eu preciso de 1, 2, 3, 4, bora lá. E aqui eu vou colocar uma mensagem, vou colocar um print aqui. Print para nós sabermos
se deu certo ou não, tá? Então, print, aqui eu vou colocar ok, ok, e aí eu vou colocar aqui o catalog ponto layer. Perfeito, é isso. E aí aqui, finaliza aqui. Então vamos lá. Aqui no começo eu acabei passando o catálogo aqui como workspace, tá? Então aqui nós iremos criar as camadas, os esquemas Silver e esquema Gold, tá? E aí iremos utilizar o Spark SQL para criar o esquema aqui. Então o catálogo que a gente definiu aqui em cima e o layer também, nós colocamos tudo dentro de variáveis aqui, tá? E aí vamos criar. Tá bom, nós tomamos erro aqui porque a gente precisa importar, fazer os imports necessários para trabalhar. Então, beleza, tinha dado problema aqui por causa dos 2 pontos, coloquei os 2 pontos e aí consegui criar, tá? Então aqui o nosso print final aqui deu certo, então aqui ó, ok, Workspace Silver e Workspace Gold, tá? Então se eu vir aqui e der um refresh, nós teremos aqui ó, o esquema Bronze, Gold e Silver, tá? Cada um com seu respectivo comentário, tá? Então, galera, o que nós iremos fazer agora, tá? Como nós já criamos aqui os nossos esquemas aqui, tá? Então aqui eu vou criar criação esquema em SQL, criação esquema em Python, /Spark SQL, tá bom? Então vamos lá. Agora nós iremos vir aqui nessa nossa API aqui, API, do jeito que vocês quiserem falar. E esse daqui é o nosso caminho que nós precisamos para consumir dessa API aqui, tá? Então, para a gente consumir dessa API, a gente vai passar aqui os parâmetros, tá? Então, aqui o parâmetro vai ser catalog. O catálogo vai ser igual a workspace. Deixa eu só dar um session key, tá? Que é o da API que nós iremos utilizar. Session key. Vou dar mais um para ficar certinho. Que nós iremos passar a session key, tá? Então a session key já tá aqui, ó. Session key é igual a 9839. Então aqui, ó, 9839. E aí nós iremos passar o driver também, que o driver é igual a 44, tá? O drive number aqui, ó, igual a 44. Então a gente vem aqui, 44. E a última, que é a base URL, tá? Que é a base URL, é toda essa parte aqui, ó, até o V1. Então aqui quando é string, a gente coloca dentro de aspas dupla, tá? E quando não é string, quando é int aqui, a gente não precisa colocar, tá? Então aqui os parâmetros, então a gente vai rodar isso aqui com Python, tá? Rodou. E agora o que a gente vai fazer aqui? Chamar a API aqui. Então a gente vai começar a importar aqui as nossas bibliotecas que nós iremos utilizar. Então no caso a gente vai utilizar import requests from PySpark.sql, que nós iremos utilizar. Import function sf. E o último import aqui from PySpark.sql types import. Olha, ele já está completando tudo aqui para mim. Deixa eu apagar.
nós vamos dar um import string type structure type x structure field, certo? Então beleza, vamos rodar aqui os imports. Ó, já tomamos erro aqui nesse import. O que eu escrevi errado aqui? String type structure type. Aqui ponto string type, import string type struct type. Boa. Trouxe aqui os nossos imports, então o que a gente vai fazer aqui de primeiro momento? Eu vou dar um hashtag aqui, é um comentário, então aqui, chamando a API, tá? Então aqui a gente vai começar já a trabalhar com a nossa API, vamos chamar ela, tá? Então a gente vai dar um response igual requests.get, tá? Depois disso nós iremos passar aqui a nossa base URL, vamos fechar. Caramba, mano, teclado novo, tá me dando na cabeça. Tá, labs, que nós iremos trabalhar, que são as voltas, labs params igual a session key, driver number igual a driver, tá certo? E aqui a gente vai definir um timeout de 30 segundos, porque se ele demorar mais do que isso a gente não trava a sessão, tá? 30, trava a sessão. Então beleza, então aqui a gente vai dar um response.raise for status, e aqui a gente vai dar um raw data igual response.json, tá? Então vamos rodar isso daqui. Ele já deu erro aqui porque eu fiz besteira, tá? Aqui em Labs eu fiz besteira porque eu abri e fechei daqui dentro, era só fechar, porque já tinha aberto aqui. Aqui responde não, response raise for status. Beleza, a gente já se comunicou, viu que tá batendo. Então beleza, galera, nós conseguimos fazer aqui a nossa conexão, tá? A gente já conseguiu bater na API e beleza, tá funcional. Agora o que nós iremos fazer aqui, tá? Então aqui a gente vai dar um RESP, vou mudar aqui, ó, RESP driver, e aí a gente vai falar sobre os corredores, os drivers, tá? Então aqui, ó, drivers igual AD driver number vou dar um for .json, tá? E aí aqui eu vou dar um print só para a gente conseguir visualizar os corredores que nós temos na sessão. Então, pilotos encontrados, tá? Então, beleza, pilotos encontrados. Aqui eu vou passar a session key, 2 pontos, e os drivers, os corredores. E é isso, tá?
Então nós iremos rodar aqui. Rasp drivers, né? Raise for status. Rasp drivers. Boa. Tá, pilotos encontrados na sessão, então são esses pilotos aqui que nós encontramos na sessão, tá? E aí, beleza. A gente vai começar a trabalhar aqui, trazer esses dados para a nossa primeira camada aqui, para a nossa camada bronze, tá? E vou mostrar para vocês, agora nós iremos fazer juntos. Então vamos lá. Vou abrir uma segunda célula aqui. Então aqui vai ser ingest. Beleza, então, galera. Então aqui o que nós iremos fazer, tá? Então aqui a gente vai dar all rows, tá? Abrir e fechar. E vamos passar o for driver in drivers. Vamos dar um resp igual requests.get, não posso esquecer do ponto .get, tá? Então aqui vai ser f base url isso. Então aqui vai ser labs parâmetros session key driver numbers igual a drive e lap number. Só vou tirar esse lap number que eu não quero saber de lap number. E aqui timeout igual a true. Perfeito? Tá, beleza. Então aqui nós iremos dar um resp.raise for status. E aqui ele já tá preenchendo tudo que eu preciso, cara. Então, beleza, galera? Mostrar aqui pra vocês, depois de ter montado aqui, eu vou explicar aqui o código pra vocês, tudo que eu fiz, tá? Eu acelerei aqui o vídeo também pra não ficar demorado.
Mas aqui, total de registros gravados totais aqui, tá? Então vamos lá, foi 1.156 registros. Vou mostrar aqui para vocês tudo que eu fiz, tá? Então aqui, essa parte já tinha falado para vocês, das voltas e tudo mais. Então aqui acabei gravando, fazendo a gravação aqui, acabei passando o formato que eu queria que gravasse aqui na primeira camada. Então o formato foi em delta, tá? Então explicando aqui para vocês o if column, a gente adiciona uma coluna nova na estrutura que já existe, tá? Porque na estrutura a gente não tem essas colunas, então a gente faz um if column e acaba adicionando uma nova coluna aqui dentro da nossa tabela aqui dentro do nosso data frame, tá? Então aqui a gente utiliza o current timestamp. O que é o current timestamp? Então ele pega a hora local, a hora atual, e aí ele faz uma ingestão e o conteúdo que vai vir nessa coluna aqui vai vir o current timestamp. Então eu vou até mostrar para vocês, tá bom? Então aqui eu gravei no formato delta, no modo overwrite. O que é o modo overwrite? Overwrite schema também, true. O overwrite é quando você já tem dados dentro da tabela e você vai carregar mais dados e você vai sobrescrever o que tem lá. Então ele vai truncar tudo, vai apagar tudo e vai carregar tudo novamente. Então o nome disso é overwrite, tá? Então save as table aqui, o caminho, tá? Que é default aqui, default, eu acabei gravando no lugar errado, que é o bronze lapse raw, tá? Então eu tinha ido aqui no default, tinha gravado no default, só que nós estamos utilizando a bronze. Perfeito, galera. Então se nós viermos aqui, ó, a gente já tem a tabela aqui, ó. Tá vendo? Que é a primeira tabela aqui que nós temos na camada bronze, que é a tabela de volta na raw. O que é o raw? É a mesma coisa de bronze. Conceito medalhão, tem lugares que vocês vão escutar bronze, silver e gold. Tem todos os lugares que vocês vão escutar raw, staging e final. É o mesmo conceito, tá? Então aqui vou abrir mais uma célula aqui, tá? E vou mostrar para vocês aqui. Então a gente vai dar um select asterisco from workspace bronze igual ponto lapse raw. Então aqui eu falo, ó, que eu passo o caminho workspace, que é o nosso catálogo, bronze, que é o nosso esquema, e lapse raw é a nossa tabela que a gente acabou de criar, tá? Então aqui eu vou dar um limit 100 para limitar apenas 100 linhas, só para mostrar o conteúdo que nós temos na tabela. Então isso daqui é a tabela bronze, sem tratamento nenhum. Então do jeito que os dados vêm, tá vendo? A gente tem os dados vindo dessa forma, driver number. Aqui é o ingested at que eu falei para vocês. Então aqui está o horário da nossa ingestão, só que está com o horário da sessão aqui do Databricks, tá? Então ele acaba pegando 3 horas e 45. E aqui é a nossa sessão também, tá? O session key que a gente está utilizando aqui, tá? Então é isso, galera. Essa é a primeira aula mostrando para vocês aqui como que a gente faz a ingestão desses dados para dentro do nosso ambiente. Então essa primeira parte aqui a gente já passou, essa primeira parte aqui a gente já venceu, tá? De fazer a conexão utilizando o PySpark aqui, utilizando o processamento e trazendo os dados para a nossa camada bronze. Deixa eu pintar o fundo aqui e aí deixar ele opaco. Então essa parte aqui a gente já passou, tá? Na próxima aula vou mostrar para vocês como que a gente faz esses tratamentos com a Silver e depois como a gente passa para a Gold, tá? E aí eu vou até ver aqui no final se a gente encaixa também um Power BI aqui, um dashboard, ou a gente faz o dashboard aqui dentro mesmo do próprio Databricks, tá? E aí vai ser algo novo para mim, porque eu não monto dashboard dentro do Databricks, mas agora tem uma funcionalidade nova que a gente consegue montar os dashboards aqui dentro do Databricks. E aí, vamos ver. Fechou? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe feedbacks aqui, o que vocês acharam, o que dava para melhorar. Obviamente que é a primeira aula, então desenvolver e falando é um pouco complicado, mas
vai dar certo, tá bom? Então deixa aí o comentário do que vocês acharam, se vocês gostaram, compartilhe com as pessoas, me siga lá no Instagram que vai ter muitas novidades, muitos conteúdos para vocês. E é isso aí, tamo junto e é só o começo, valeu!